O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes os outros, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos e irmãs, nós estamos com a liturgia que nos prepara dentro deste tempo comum para que nós tenhamos a sensibilidade de estarmos atentos à palavra de Deus. A ordem de Deus é sempre que nós possamos acolher. Deus fala com os profetas, Deus fala através daqueles que Ele manda a mensagem no Antigo Testamento. Deus está determinando aquilo que Ele quer, revelando, assim como o profeta Samuel vai chamando, vai ungindo aqueles também que vão ser os reis, que vão passar pela condução do povo de Deus. Chegamos em Davi, aquele que está lutando, está caminhando para que este povo seja regido diante de um costume, saindo das experiências que muitas vezes foram dos desvios. E é por isso que Deus vai suscitando profetas, Deus vai suscitando reis para que possam conduzir, e assim Deus vai destinando o futuro. Veja que na primeira leitura de hoje, Deus prepara já um futuro. O povo que era escolhido pela raça, por pertencer ao povo de Deus, que precisava ser hebreu para poder pertencer àquela raça escolhida, precisava nascer naquele povo, ou então fazer o rito, da circuncisão. Deus está preparando o futuro que não será mais necessário esses rituais, mas unicamente Deus será o Pai, Deus será Deus daquele povo, e aquele povo será adotado, admitido como seu povo. E é isso que já está na expectativa. Deus não precisava de templo, Deus não precisava de casa, mas chegará um tempo que Deus vai pedir um lugar para estar, para ser cultuado, para ser adorado, para ser visitado, o lugar santo, o lugar sagrado. E Deus vai preparando gradativamente. Veja como Deus ele tem uma didática, uma dinâmica para nos fazer entender as coisas. Deus não joga forçadamente. Deus vai preparando ao longo dos séculos os homens, as mulheres que vieram antes de nós, que vieram fazer experiências até chegar nossos dias, todos no tempo de Deus. O Evangelho de hoje, ele é logo saindo do Evangelho de ontem, das parábolas que Jesus vai contando. Ontem foi a semente, o semeador que sai a semear. Vejam, recordem do que eu disse: Deus prepara o tempo, Deus tem paciência, e a cada tempo o seu povo ele vai suscitando aquilo que o povo vai dando conta de colocar em prática. A parábola do semeador é aquela semente boa, maravilhosa. Quando a gente vai plantar, nós não vamos plantar qualquer semente. E este semeador saiu lançando, mas precisaria de uma terra, de uma roça, mas ele sai lançando, jogando a semente
no meio do caminho, entre as pedras, né, entre os espinhos. Imagine, parece que ele não entendia de roça, de agricultura, mas a semente nasce, ela tem oportunidade, ela só não nasce se não for lançada. Ele tem esperança, aquele semeador ele tem uma esperança que aquela semente vai germinar. E chega o terreno bom, que precisa ser, a terra ali vai cobrir aquela semente, no silêncio ela vai brotar, ela vai depois crescer, virar uma árvore. O evangelho de hoje, Jesus vai falar de uma lâmpada, que não pode ser colocada debaixo da cama, nem dentro de um caixote, abafado, escondido, mas ele precisa ser colocado num lugar alto, num lugar onde seja visto, num candeeiro, onde ali caiba, e onde possa ser iluminado. Imagine como é bonito isto, a simplicidade com que Deus quer que nós entendamos. Ontem era a semente precisa se esconder para poder nascer, porque aquela que fica exposta, o pássaro vem e come. Aquela que nasceu sem muita terra, não foi para frente. Mas o semeador apostou, ele acreditou, ele tem paciência, ele tem esperança. Ou seja, o tipo de solo é o tipo de coração de cada um de nós. Pedregoso, cheio de espinho, cheio de tribulações, cheio de angústia. Muitas vezes não dá espaço para as coisas de Deus acontecerem. Mas tem um terreno bom, quando Deus sabe que aquele terreno está preparado, aquela semente irá brotar. A lâmpada do mesmo jeito, a lâmpada para ficar acesa naquele tempo, e quem é aqui das famílias mais da tradição, dos antigos, sabe que a lâmpada, a lamparina, precisava de um combustível, de um óleo, se acendia, né, para poder ficar acesa no lugar alto, não podia ficar muito exposta, porque o vento soprasse, apagava. Então tinha toda uma proteção, ou se colocava um vidro, ou então num cantinho ali. Por quê? É a humildade, que nós precisamos ser como aquela lâmpada, que precisa do óleo de Deus, o óleo do Espírito Santo, para poder iluminar. E não é para ser escondido debaixo da cama, abafado, não é para aparecer por si mesmo, porque a lâmpada não ilumina a si mesmo, mas ela ilumina os outros. Mas também não é para se esconder, é para ser visto. Então essa semente de ontem vai virar, transformar nessa luz de hoje, que a palavra de Deus nos pede. Jesus está pedindo a cada um de nós sermos essas lâmpadas, para deixarmos esse óleo do Espírito Santo vir e para nós iluminarmos o mundo. Comunidade, nós precisamos. Jesus vai falar logo em seguida de uma pequena parábola sobre a medida. Quando as pessoas iam comprar naquele tempo, elas levavam a medida que elas queriam trazer, negociar com aquele vendedor. Levavam a medida, era a mesma que ela trazia de coisas. Então, o que Jesus está querendo dizer com esta medida que você vai medir os outros? Você também será medido. Você leva, medindo, você traz também. Ou seja, precisamos tomar cuidado, a nossa generosidade, o nosso amor, o nosso viver as coisas de Deus, que seja amplo, que sejamos abertos para as coisas de Deus acontecerem, para o reino de Deus ser plantado em nossos corações como uma semente, para o reino de Deus ser luz na nossa vida e nós sermos luz para o outro, e esta medida nós também sermos generosos, porque Deus é generoso. Deus não tem medo de lançar a semente até mesmo num terreno pedregoso. Deus acredita e aposta em você e em mim até o último instante da nossa existência. Deus espera também, como Ele é misericordioso, como Ele é bondoso, como Ele derramou graça, bênção sobre a humanidade, preparando desde o tempo do rei Davi um povo para aquele rei que um dia seria Jesus. O reino de Davi, da extensão que Deus escolheu, a descendência de Davi, que iria ser Jesus, é um reino generoso. Davi era generoso, um coração aberto, grande, perdoava, amava, não queria nem matar aquele que perseguia ele. Teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou, porque ele respeitava, porque aquele era ungido de Deus, e ele, por amor, respeitava e amava, porque o seu coração é bom. Por isso que Deus tira da descendência de Davi Jesus, que é generoso, é misericordioso, que vai semeando, que vai acolhendo, que vai perdoando, e nos ensina também hoje
Os nossos ouvidos foi feito para ouvir. Ele disse: se você tiver ouvido para ouvir, ouça. A palavra de Deus precisa encontrar agasalho no teu coração, precisa encontrar esse espaço para a semente nascer. Esta lâmpada da palavra de Deus que ilumina as trevas do mundo, deve também iluminar nossos corações, para que nós sejamos também outros Cristos, sejamos outras luzes para iluminar o mundo que está em trevas e precisa de tantas, pessoas como cristãos, como católicos, dando testemunho de fé. E esta semente hoje seja em teu coração, em cada coração, em nossas famílias, a vida que Deus quer, a semente que Deus quer, como Deus preparou no Antigo Testamento um povo. Deus hoje também escolhe e chama um povo, não mais agora como uma raça. Nós não precisamos nascer judeu, nós não precisamos fazer a circuncisão, aquele rito para pertencermos. Nós já fomos inseridos na família de Cristo pelo sangue de Cristo derramado, fomos lavados, banhados, purificados, santificados, salvos para a vida eterna, quando nós nos deixarmos ser semente, quando nós deixarmos também sermos luzes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.